Salve, salve alunos do 7º ano do Colégio MCE. Para começo de conversa, nós vamos iniciar a nossa revisão falando sobre a produção de açúcar no Brasil. Em meados do século XVI, a coroa portuguesa ela resolveu colonizar o Brasil e fixar o português aqui nas terras e obter lucro, dando início ao processo do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Por que no Nordeste? Porque era a região mais próxima de Portugal. O solo adaptou-se bem ao cultivo e principalmente por ser um território banhado pelo mar, iria facilitar toda a logística, tal como a distribuição do produto. O principal objetivo de Portugal era colonizar o Brasil, o território brasileiro, na faixa litorânea, para evitar o ataque estrangeiro. Em 1530, com a primeira expedição colonizadora, aquela comandada por Martim Afonso de Souza, ele foi responsável por desenvolver o primeiro engenho. O engenho era o local onde o açúcar era produzido. A princípio, a palavra engenho referia-se apenas onde a cana era processada, só que com o passar do tempo, todas as construções formavam o que nós chamamos de engenho. Então nós temos a propriedade produtora de açúcar, a área de plantação, a casa da moenda, a casa de purgar, os galpões, o depósito, a capela, a casa do senhor de engenho, a chamada casa grande, e a senzala, que era o alojamento dos escravizados. Existiam dois tipos de engenho. Os engenhos reais eram aqueles que possuíam esses aparatos, tinham maior tecnologia e, no geral, eram engenhos hidráulicos. Como que funcionava o pagamento, professor? O pagamento ele era feito com parte do açúcar produzido, que em alguns casos podia chegar até metade da safra. A sociedade açucareira ela se desenvolveu entre os séculos XVI e XVII em torno dessa atividade econômica, que era a produção de açúcar. As principais regiões produtoras do Brasil colonial eram as capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. E a sociedade açucareira ela era uma sociedade patriarcal, pois havia um patriarca que liderava o núcleo familiar, ou seja, o chefe da família, o pai, que era a figura central de poder. Nessa estrutura familiar, ela não era composta apenas de pais e filhos, mas também de trabalhadores livres, escravos e agregados. E o senhor de engenho, ele era a autoridade máxima dentro das terras dele. Ele era o juiz, ele era o policial, ele era o delegado, ele ocupava todas as funções. Ele era dono de um poder absoluto. Ok? Outro ponto também que é importante nós destacarmos na nossa revisão, a escravidão no Brasil. No século XV, a África era habitada por vários povos de organizações sociais diferentes e divididos em reinos e estados. A escravidão na África ela já existia, só que, porém, os cativos eles eram feitos prisioneiros de guerra. Ou nós tínhamos o caso mais comum de pessoas que se endividavam e se vendiam, se ofereciam como escravos. Só que, porém, as primeiras levas de escravizados negociados foram a partir do contato dos portugueses com os líderes tribais africanos. Então, com isso, os portugueses eles incentivavam o conflito entre as tribos e, em troca, ele comprava os prisioneiros de guerra, convertia-os em escravos e vendia armas de fogo e outros utensílios que esses reinos não possuíam. E os africanos escravizados, em sua maioria, eles eram comercializados como mercadorias nos mercados de escravos, espalhados pelo litoral africano e principalmente nos territórios coloniais. Segundo historiadores, calculam-se que cerca de 10 milhões de africanos foram capturados e trazidos para a América e convertidos em escravizados. Outro ponto que nós temos é que a partir do momento em que o africano ele estava na condição de escravos, as suas condições elas eram péssimas, a começar da viagem, tanto que eles não tinham locais para a higiene, eles recebiam uma alimentação inadequada, tanto que os navios negreiros eles eram chamados de tumbeiros em alusão às tumbas e às sepulturas. Só que, porém, os escravos eles não aceitavam passivamente a dominação e desenvolveram estratégias para resistir aos seus senhores. Então nós temos, no geral, grande parte dessa estratégia como suicídios,
rebeliões, destruição de ferramentas, queima da safra e através da organização de quilombos. Então, quando nós falamos, principalmente em quilombos, o que eram os quilombos? Os quilombos, eles eram comunidades fortificadas que reuniam escravizados foragidos das fazendas, e também tinha ali indígenas e brancos pobres. Muitos quilombos acabaram se formando durante todo o século XVI em vários pontos do território colonial brasileiro. De todos os quilombos, o mais famoso da história do Brasil foi o Quilombo de Palmares, que localizava-se na Serra da Barriga, ao sul do estado de Alagoas. E esse quilombo era uma união de 15 quilombos que chegou a reunir 20 mil pessoas. E depois de várias guerras com as autoridades coloniais, o governador resolveu contratar o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir esse quilombo, o Quilombo de Palmares. Essa operação montada para destruir o quilombo aniquilou completamente, lá em 1694, o quilombo, só que, porém, o líder desse quilombo, Zumbi dos Palmares, ele fugiu sendo assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Por isso